Gazeta Esportiva está decolando, galera. Mas a nave só decola quando tem a música. Vocês não vão pôr? É isso aí, pessoal. Se segura no sofá, se segura na poltrona. Se tá na cama, segura, porque o bicho vai pegar, o chão vai tremer. Segunda-feira, olha a animação do Miller. Fecha no Miller, mostra aí. Olha como ele tá animado. Esse é o... Como é que eu vou estar animado? São Paulo perdeu, pô? Tá de cabeça inchada. É o tricolor dele. Aguentar os vizinhos mexendo o saco, onde faz? É o tricolor, que é o isso, tricolor. aí você abre a porta do seu prédio, como é que é aí? Não, na porta do elevador já tem assim, ó, chupa São Paulo. Muito boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Miller. Boa noite, Miller, nosso craque. Boa noite, Michele, boa noite, Garrafa, tamo junto. Olha, hoje, boa noite, Fini, o Fini voltou. Ô, Pachecão, você tem aquele negócio da nota? A hora que você tiver o negócio da nota, você me fala que eu vou falar que nota que o Fini é. Aí, tá bom, Pachecão? É isso aí. Olha, hoje a gente traz a repercussão. Tá na mão? Ô, Pachecão, que nota que o Fini é, Pachecão? Nota 10. Aê! O Fini é o nosso querido diretor aqui do Gazeta Esportiva, que ficou 2 semaninhas descansando, vamos dizer assim, depois de... Férias hospitalares. Teve umas férias hospitalares, tira a vesícula, tira pâncreas, deixa o baço, Fini. Fini, é muito bom ter você com a nossa equipe aqui. O nosso querido Patrício deu uma super conta do recado, como sempre. Grande nosso chileno. Ô, chileno, te amo. Sinta-se muito abraçado, meu chileninho. E agora o Fini tá de volta para aguentar o tranco aqui do barranco. Ó, hoje a gente traz a repercussão da vitória do Palmeiras, ontem à noite. Vamos colocar para vocês o que o Abel Ferreira achou da partida. Tem também tudo do empate do Corinthians contra o Santos, quem diria, né? Mas tem gente que colocou no palpitômetro porque é da empate. Ah, esperamos uma declaração, a gente separamos uma declaração do Rogério Ceni para você saber mais do tricolor junto com o meu querido Miller. A cara dele, animado, viu? Tá. Segunda-feira é assim mesmo, é difícil. E hoje foi a premiação dos melhores do mundo da FIFA. A gente vai trazer tudo no programa dessa segunda-feira. Então a gente volta depois dessas dicas. Galera de mídias sociais, Luiz e Gabriel arrasando aqui. E como ele chama? O Lucas, Luiz e Gabriel, nossa turminha das mídias sociais. Aliás, se você quiser se inscrever no nosso canal do YouTube, não é isso mesmo, Gabriel? Precisamos de 500 mil inscritos para a gente se conhecer pessoalmente. É isso mesmo, a gente vai fazer uma pizza lá na Moca. Eu vou levar o Miller com a gente, o Garrafa, o Chico Lang. A gente vai fazer uma festa e a gente vai se conhecer. Mas você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. 500 mil, deu 500 mil, nós vamos para a festa, tá? Vamos comer pizza na faixa, na sacada. Pizzaria Sacada lá da Moca. Bom, meu povo, faltando só uma rodada para o fim da primeira fase do Paulistão, chegamos com a nossa enquete do dia. O Santos vai conseguir se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista? Yes or no? Vote no site gazetesportiva.com. Vamos lá. Yes or no? Why? E por quê? Então, o Santos, ele deixou escapar a oportunidade de vencer o Corinthians. Isso que era importante para ele, para que ele pudesse, única e exclusivamente, ficar dependendo das suas forças. Quando você começa a depender dos outros, Michele, é complicado. E vai pegar na última rodada... Inclusive na vida isso, né? Isso, claro. Inclusive na vida pessoal. A independência é ótima, né? É. E agora vai pegar o Ituano lá em Itu. Vai pegar no final de semana. Eu entendo que fica no meio do caminho. Espero estar errado, mas acho que não vai dar pro Santos, não. Domingo pega o Ituano em Itu às 4 da tarde. E aí? O Itu também precisa da vitória. Né? Também. Exatamente. Será um confronto de resultados, né? Então, acredito sim, Michele, que o Santos, já desde o começo do Campeonato Paulista, ele vem pedindo para cair para A2. Ele já vem há alguns anos pedindo isso. Ano passado só se salvou na última rodada. Pois é. Então, eu acredito que quando você precisa vencer e ter uma combinação de resultados, fica difícil. Então, ele acha que não... Então, olha, tá bonito, ficou bonito o Santos ele tem que vencer, né? E torcer para que o Botafogo não vença o São Paulo. E o Botafogo joga em Ribeirão Preto contra o São Paulo, precisando da vitória para se classificar. Quer dizer, então, para ver, se o Santos vencer
e o Botafogo perder, ele classifica. E se o Santos vencer e o Botafogo ganhar? Classifica o Botafogo. Classifica o Botafogo. E o Santos, mas não é rebaixado. O Botafogo tem o mesmo número de prão. O Santos não corre mais risco de rebaixamento. Ah, ótimo. Né? Isso que é Então, importante, já pelo menos descartou isso. essa possibilidade há umas 3 Pronto. rodadas. Santos e Botafogo estão com 14 pontos. São Paulo pega o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Tá. O Botafogo também depende dessa vitória para se classificar. E o São Paulo? O São Paulo depende da vitória para ter uma vantagem Na na geral. próxima fase contra o Na Corinthians, no classificação geral. E aí o Santos precisaria vencer o Ituano. Então é complicada a vida do Santos, não é simples não. A vida da gente, todo mundo está numa fase, né? Vamos para o nosso giro de repórteres com uma chuva de gols. E quem traz para a gente a primeira rodada do Brasileirão Feminino é ela, que chega na passarela, Marina Buffon. Marina, primeiro, antes de você falar do futebol feminino, da goleada do final de semana, me conta, você é do interior de São Paulo, não é isso? De que cidade mesmo, Marina? Conta para era para Marina falar, não é para o diretor falar na minha orelha. Ela que ia me contar que ela é de Serquilho. Conta, Marina, Serquilho, fala da sua cidade, manda um beijo para a família. Oi, Michele, boa noite para você, para o Garrafa, para o Miller, para todo mundo que está assistindo, inclusive meus pais de Serquilho, que com certeza estão assistindo sim, é no interior de São Paulo, mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros, 2 horinhas aqui da capital, e com certeza eles estão assistindo, viu, Mi? Então, um beijo para eles e para todo mundo, né? Porque Serquilho, você sabe que é assim, cidade pequena, todo mundo se assiste, todo mundo manda mensagem, dando parabéns, e eu tô adorando estar aqui, tá? E eu vim para falar de futebol feminino, que afinal o Campeonato Brasileiro Feminino começou na sexta-feira, né? E como você disse, uma chuva de gols. Uma chuva interessante por um lado, um pouco preocupante pelo outro. A gente vai começar falando do Corinthians, as brabas do Corinthians, né? Que são as atuais campeãs, vão em busca aí do 5º caneco no Campeonato Brasileiro. Elas fizeram 14-0 em cima do Ceará. A Diane fez 3 gols, né? Vamos dizer assim, que é a artilheira do Corinthians nesse momento com 3 gols. Mas o Corinthians é o primeiro colocado na tabela, porque além de vencer, fez esse saldo enorme aí de 14 gols. Por isso que eu falei que é interessante por um lado, mas é preocupante pelo outro, porque o Ceará, se vocês bem vão se lembrar, venceu a A2 no ano passado, por isso subiu para a elite, né, do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas infelizmente, com a queda, o rebaixamento do time masculino para a Série B do Campeonato Brasileiro, teve aí um rearranjo no orçamento do Ceará. Infelizmente, quem está entrando para o Campeonato Brasileiro Feminino são as meninas da base, que acabaram até saindo chorando, algumas delas ali, depois desse 14-0. O Corinthians até demonstrou, né, respeito pelas meninas, mas o Corinthians está bem à frente, a gente sabe disso, né? O Corinthians está bem à frente no futebol feminino aqui no Brasil. Além do Corinthians, a gente está vendo aí os gols passando, né? Foram 14 afinal, né, gente? Além do Corinthians, o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, também goleou no final de semana. O Palmeiras fez 9-0 no Real Ariquemes de Rondônia, também mostrando um pouquinho desse abismo aí no futebol feminino, né? O Palmeiras que vem também se reforçando nas temporadas para conseguir chegar num alto patamar. Em 2022 conseguiu alcançar aí alguns títulos importantes para a categoria. Então, 9-0. E o grande nome desse jogo foi a argentina. Cadê o nome dela aqui? Yamila Rodrigues, que além de fazer 2 gols, deu 2 assistências em apenas 25 minutos, viu, Michele? Então, essas foram as 2 goleadas, mas vale lembrar que o Santos também ganhou, né, no final de semana. Ele abriu a rodada do Brasileirão Feminino na sexta-feira. Fez 3-0 em cima do Flamengo. O São Paulo foi o único que deu uma escorregadinha nessa primeira rodada e empatou em 1-1 com o Bahia, Michele. Valeu, Marininha. Beijo para todo mundo de Serquilho. Gente, a Marina falou assim, 14-0 e como que foi? Segurou o respeito, não é? Segurou o respeito? Não, como é que ela falou? Que eu te falei, que eu te perguntei? Mas não perdeu o respeito. Não perdeu o respeito. Deixa eu perguntar uma coisa, 14-0. Miller, quando faz um placar elástico assim, tem que tirar o pé ou perder o respeito ou faz parte do futebol? Porque assim... Tipo, 9-0 Palmeiras, 14-0. Às vezes não dá um pouco de dó do adversário? Ou não? No futebol não tem que ter dó? Não, às vezes, já aconteceu isso comigo quando eu jogava, que o adversário pede pra gente tirar o pé. Como que eles fazem? Faz assim, ó? Pega leve, chega, a gente tá passando uma fase ruim, tá? Quer dizer, então, quando acontece um placar assim, geralmente é normal a equipe que tá ganhando se acomodar. Mas tira o pé em que número? No 7? Não tira o pé, quer dizer, não faz mais gols. Eu sei, mas em qual número de gol? Tipo no 7, no 8? Não, a partir do 5, né? A partir do 5 o time tira o pé, sem dúvida nenhuma, né?
Nossa, o Corinthians chegou no 14. Obrigada, viu? Um beijo, Marina. O futebol feminino fazendo passagem aqui no Gazeta Esportiva, mas tem um abismo, né? Tem um abismo muito diferente, porque as equipes aqui de São Paulo são muito fortes. Agora vamos falar do Palmeiras, né? Como já virou costume, ninguém segura o Verdão nessa primeira fase do Paulista. Vamos ver qual foi a vítima da vez. Palmeiras brigando pela melhor campanha, Ferroviária para evitar a queda e o Hendrick para fazer o primeiro golzinho dele no ano. Tentou até cavar um pênalti. Veiga soltou o pé. A Ferroviária chegou pouco no primeiro tempo. Gabriel Menino quase furou a retranca, mandando bala de longe. Mas foi de pertinho, aproveitando de cabeça, que ele abriu o placar no Allianz Parque. Na etapa final, ansioso, Hendrick de frente para o gol, isolou a bola. Gomes. E Menino também desperdiçaram boas chances. Aos 15, Veiga arriscou e com desvio na zaga enganou o Saulo e ampliou para o Verdão. O Everton buscou uma na gaveta. Nos acréscimos, Matheus Lucas descontou 1-2. E a Ferroviária quase empatou no lance final. Eu acho que relaxamos um pouquinho, né? Todos ali. É um jogo controlado, 2-0. Você acaba cedendo um pouquinho mais de espaço, né? Acho que não pode acontecer. Dentro da nossa casa a gente tem que continuar do começo ao fim com a mesma pegada, tirando o espaço do adversário, procurando fazer mais gols. Mas uma falta de concentração, né? Felizmente a gente saiu com a vitória, onde que poderia nos complicar um pouquinho caso acontecesse um empate na briga pela primeira colocação. Agora é preparar durante essa semana, que domingo é um jogo decisivo, onde que a gente possa consolidar aí essa primeira colocação do grupo geral, né, do Campeonato Paulista, para a gente poder decidir os jogos em casa. Há um detalhe que é falta de concentração, né, mas isso depois eu falo dentro, porque não gosto de expor os jogadores publicamente, mas é muito fácil mostrar aos jogadores eles perceberem onde é que está o erro. Muito bem, mais uma vitória do Verdão. E uma vitória importante, né? Mesmo o Palmeiras tendo tirado um pouquinho o pé, como disse o Marcos Rocha, a gente destaca alguns pontos positivos, Michele. O Veiga, depois que ele passou por esse processo de lesão, ele vai retornando à sua melhor forma, tanto física como técnica, sendo peça importante. Quando da ausência do Veiga, o Scarpa vinha dando conta do recado. O Palmeiras não tem mais o Scarpa. Então, para esse nível do Palmeiras se manter num patamar elevado, é importante a recuperação do Veiga e isso está acontecendo. Ontem ele dá uma assistência e marca um gol. Então foi papel fundamental. Outra situação, a cobrança em cima do Hendrick. Veja só o que aconteceu com o Gabriel Menino, guardar as devidas proporções. Sim. O menino começou super badalado, foi revelado inclusive lá atrás, na época do Vanderlei e tal. Daqui a pouco teve uma queda de desempenho, de rendimento, o que é natural para esses jovens, e está aí jogando bola. Então, essa cobrança em cima do Hendrick, que é apenas um garoto de 16 anos, o Hendrick é garoto, não o Neymar, o Hendrick é realmente um garoto, são 16 anos, é uma cobrança natural de uma revelação, um jogador que promete muito, que tem muito para amadurecer, muito para evoluir, que está vendido e que foi vendido para o Real Madrid por quase 70 milhões,
Então essa cobrança é natural, os gols não estão saindo. Mas tem que deixar o garoto se divertir, continuar aproveitando o Endrick e insisto naquilo que tenho dito. O Endrick não é centroavante, 9 na essência. O Endrick ele sempre rendeu muito pelo lado esquerdo, o Abel tem que dar um jeito nisso. E aí, Miller, o Endrick tá na posição errada? Desde o começo do campeonato ele sempre joga enfiado entre os zagueiros e aí ele não vai pegar na bola, né? Ele tem que jogar aberto, partir de frente com a bola, que é o forte dele, né? Apesar dele não, além dele não ter um físico no nível dos jogadores profissionais adversários, ele não pode jamais ficar de costas, porque ele não sabe jogar de costas. Imagine só, o Navarro, o Fraco, de costas ele já tem dificuldade. Imagina o Endrick com 16 anos, quer dizer, então acho que... Agora, outra coisa que eu queria falar, Michele, é o seguinte, no relaxamento do Palmeiras no jogo de ontem, eu não vi esse relaxamento todo. Até porque a Ferroviária precisava do resultado. Sim. Partiu pra cima, mais no desespero do que na qualidade. Quer dizer, então o Palmeiras, foi uma vitória fácil, uma vitória consistente de um time que tem uma regularidade muito grande no campeonato. Tava desatento no final, o Palmeiras? Não, absolutamente. Pode ver, foi um gol de cabeça e outro gol, outra bola aérea que o jogador cabeceou para fora, quer dizer, 2 lances que aconteceu o gol, mas o jogador cabeceou para fora, quer dizer, a qualidade do Palmeiras que fez prevalecer o resultado. E tem mais Verdão por aqui. Cá entre nós, que tem muito mais coisa legal do Abel Ferreira na coletiva de ontem. Claro que o Alexandre Silvestre vai trazer tudo pra gente, né, Silvestre? Tá contigo? Tô sempre fatiando o Abel Ferreira em vários pedaços, minha querida. Boa noite para você, pro Garrafa, pro Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Folga hoje na academia, somente a garotada do Sub-20, que não participa do elenco profissional para valer, é que deu uma trabalhada por aqui num dos campos da academia de futebol. O Palmeiras, em primeiro lugar no geral. Já está definido quem enfrenta o São Bernardo, que tem a segunda melhor campanha no geral do Campeonato Paulista nas quartas de final. Resta a definição do mando de campo, tudo isso vai ficar para a última rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras só depende dele, tem 1 ponto a mais do que o São Bernardo, então é contra o Guarani ganhar lá no Brinco de Ouro da Princesa, parada resolvida. O Abel Ferreira, pelo andar da carruagem, pelo que ele tem feito e declarado nesse Campeonato Paulista, deve manter a força máxima. Ele só poupou mesmo naqueles jogos coladinhos com a Supercopa do Brasil fora de casa. Um jogo antes e um jogo depois da final da Supercopa do Brasil. No mais que eu me lembre, foi com força máxima, com todos os jogadores que ele tinha à disposição, porém 4 estão pendurados. É bom tomar cuidado. Por quê? Os cartões serão zerados para a próxima fase, mas quem tiver pendurado nessa última rodada e tomar o 3º amarelo ou um vermelho, é desfalque certo no primeiro jogo do mata do Campeonato Paulista. No caso do Palmeiras, são 4 jogadores. O Jailson, que é volante reserva, está pendurado. O Gabriel Menino, que está dando conta do recado, também pendurado. Dudu e Endrick. Então pode ser que o Abel segure esses 4, mas entre com o que tem de melhor para tentar resolver a parada e garantir mesmo essa melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Paulista para levar a vantagem do mando de campo. E o Abel, mais uma vez, apesar do reforço ainda não ter chegado, ou reforços não terem chegado, o Abel elogiou o elenco do Palmeiras e avaliou assim o material humano que ele tem nas mãos. Somos uma equipa de operários que tem bons jogadores, mas somos uma equipa coletiva, uma equipa de jogo coletivo, e é assim que eu vejo a minha vida, é assim que eu vejo a sociedade, é assim que eu a vejo. Fico muito contente porque ela é refletida nos meus 28 jogadores. Ela é refletida, joga um, joga o outro, troco 10, troco 11, vamos ganhar sempre. Não vamos ganhar, vamos perder. Mas dá-me orgulho ser treinador desta equipa, porque eu vejo os meus princípios de ser e de estar como homem na minha equipa. E isso para mim é o maior orgulho que eu tenho, e é por isso que às vezes é tão difícil resistir a tentações vindas de fora, e eu tenho resistido por isto, porque eu sou um treinador de projeto e um treinador de coração. E o coração do Abel e do Palmeiras estão interligados por mais uns bons anos de vida aí, contrato renovado, o Abel sempre recebendo uma sondagenzinha aqui, outra ali, já recusou algumas, seleção brasileira pairando também no ar, mas enfim, o Abel segue firme e forte no comando, claro, do Palmeiras, e daqui a pouco eu volto com mais um trechinho do Abel Ferreira, falando sobre o reforço para o meio-campo que ainda não veio. Aliás, o Palmeiras não contratou ninguém. O Gabriel Menino está dando conta do recado, ele tem
tem opções ali até para improvisar na cabeça de área se precisar, mas o Palmeiras já tem um novo alvo. Desistiu daquele jogador do Chelsea revelado pelo Vasco, o Andrei Santos, porque o Chelsea estava fazendo muitas exigências que prejudicariam demais a permanência e a estadia do garoto aqui no Palmeiras. O Palmeiras já desistiu do Andrei, mas está de olho num outro jogador que atua no futebol brasileiro. No finzinho do Gazeta Esportiva eu volto para contar quem é. Tomara que não seja o Christian Barletta que o Corinthians quer. Se bem que não tem a ver a posição, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que o Palmeiras fez bem em abrir mão do Andrei, porque eram tantas as exigências, né, que o Chelsea fazia. E um jogador que o Palmeiras ia aproveitar muito pouco. O Chelsea estava querendo apenas confirmar uma pontuação para que pudesse inscrever o jogador regularmente na Liga Inglesa. Então o Palmeiras pulou fora, acho que com correção. Me chama a atenção, Miller, o fato do Palmeiras ainda não ter contratado ninguém. Peraí, Garrafa, mas não, o Palmeiras tem sim uma boa base, tem um elenco titular muito bom, mas se enfraqueceu no seu elenco. Eu entendo que para o Campeonato Brasileiro, que é uma situação diferente do Campeonato Paulista, o Palmeiras pode sofrer um pouco. Né? Então o Palmeiras tem que ficar atento com essa movimentação. Para o Campeonato Paulista você troca ali uma outra peça, entra o Breno Lopes, dá conta do recado, mas o Palmeiras perdeu, por exemplo, uma peça importante que é o Danilo, perdeu o Scarpa, são jogadores que não foram repostos até agora. E para a temporada, quando se fala de Libertadores, quando se fala de Campeonato Brasileiro, essa ausência de preencher o elenco, mesmo que de forma pontual, me causa surpresa. Sabe o que acontece? Se você olhar o elenco do Palmeiras, o time é muito bom. Todo mundo sabe disso, só que tem um detalhe. Quando entra um jogador no decorrer do jogo, qual o jogador que entra e faz a diferença? Só o Giovani. O resto quase nem entra. E quando entra, não acontece nada. Por isso que o Palmeiras tem que contratar. Por quê? Mas não entendi. Então só o Giovani faz a diferença por quê? Porque as outras peças não são tão boas? O Giovani entra bem. Sim. O Giovani entra porque ele é um bom jogador. Ele mantém o nível até melhora um pouco, né? Exatamente. Ele entra e o nível permanece. Agora, Breno Lopes, o Tabata, o Frailson. Eles entram e não acontece nada, não acrescenta nada na qualidade do time. Isso que eu estou falando. Assim, mas não piora? Ou piora um pouco? Tem dificuldade de manter. Cai o nível. Tem dificuldade de manter. Claro que cai o nível técnico. Quando o Abel tira o Veiga, tira o Dudu no Campeonato Paulista, ainda dá para dar uma segurada. Mas no Campeonato Brasileiro não pode fazer essas mudanças durante o jogo. O treinador hoje, ele tem 5 mudanças para fazer. Ele não é obrigado a fazer as 5. Quem disse que ele é obrigado? E fica uma neura os treinadores hoje, todos é igual, você pode ver. Vão trocar. Não precisa trocar. No Campeonato Brasileiro, que o nível é maior, no segundo tempo, você viu o treinador do Corinthians no Clássico? Ele trocou na hora errada e empatou o jogo. Agora seguimos para o Clássico de ontem na Vila Belmiro. O Thiago Salazar marcou presença por lá e conta tudo pra gente. Vamos conferir. Vila Belmiro lotada, mais de 13 mil pessoas para o Clássico alvinegro entre Santos e Corinthians. No Peixe, o Daír Hellman não teve Ângelo e perdeu Felipe Jonathan no aquecimento. A aposta foi toda em Lucas Lima. No timão, Fernando Lázaro improvisou Duqueiroz na direita porque Fagner e Rafael Ramos sequer foram relacionados. E o Santos começou melhor. Mendonça, de cabeça, levantou a galera. Mas o personagem do primeiro tempo foi Yuri Alberto. Primeiro, ele perdeu esse gol cara a cara com João Paulo. Depois, aproveitou o cruzamento de Du e mandou para a rede. Mas a árbitra Edna Alves Batista reviu o lance e anulou o gol. Yuri estava em posição de impedimento quando trombou em Lucas Pires. Tomar mais um gole aqui para tentar engolir ainda aquele primeiro gol anulado, assim. Eu vi ali só na imagem aberta, não dá, na minha opinião, para colocar. O Yuri tá vindo num movimento ali que ele não tira uma condição, a bola tá lá do outro lado, assim, jamais nem chegaria perto de nenhuma ação no que vai ter lá no Du, e o contato é natural ali, nem tira nada, assim. Eu não vi os atletas do Santos reclamando de nada naquele momento, porque não tinha também, é buscar uma situação que para mim não se justifica. O alívio santista durou pouco. 4 minutos depois, Yuri Alberto mandou para a rede de novo. Teve VAR, mas dessa vez o camisa 9 pôde fazer a festa e acabar com o jejum de 6 partidas sem marcar. A resposta do Peixe veio nos acréscimos. Michael desperdiçou essa chance sozinho. Mas no último lance, Lucas Barbosa arriscou, a bola desviou em Gil e matou o Cássio. Tudo igual na Vila.
Com a sensação térmica de 38 graus, o ritmo caiu bastante no segundo tempo. O Corinthians pelo menos chegava ao gol. E tem a sorte de contar com o artilheiro do Paulistão. Roger Guedes, sempre ele, aproveitou o toque de Gil e estufou a rede para colocar o Corinthians na frente mais uma vez. O que ninguém esperava era esse vacilo de Giovani, que deixou o Michael na fogueira. Mendonça foi mais rápido e o Peixe ganhou um pênalti aos 45 minutos. Marcos Leonardo deslocou o Cássio e evitou a derrota do Santos. O empate por 2-2 deixou o sabor amargo para o lado do Corinthians, que chegou aos 19 pontos, mas não ultrapassou o São Paulo e continua em quinto na classificação geral. Já o Santos se igualou ao Botafogo com 14 pontos, mas perde no número de vitórias. A definição da vaga às quartas de final vai ficar para a última rodada. O Botafogo vai receber o São Paulo e o Peixe vai jogar a vida contra o Ituano fora de casa. Mas a equipe fez um bom jogo, principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo, onde teve intensidade, teve agressividade, talvez não tenha criado tantas oportunidades, teve o controle do jogo, das ações. E aí tivemos dificuldade de novo numa situação que nós vamos ter que melhorar muito, que é a bola parada, porque ela está fazendo a diferença em momentos que nós estamos melhor na partida, que nós estamos com domínio do jogo. No final de jogo, você superior no jogo, construindo possibilidades, enfim, muito mais próximo até de um terceiro gol e com um jogo bem controlado, assim. Mas faz parte, né? Um clássico, são às vezes detalhes e os atletas também, é bom sentir dessa forma também, né? Merecíamos ter saído, poderíamos ter saído com um resultado que nos colocaria numa condição, mas continuamos buscando ela da mesma forma. Temos mais uma partida e depois temos umas quartas de final importantes para a gente fazer, né, um jogo e buscar a nossa classificação. E isso, e somar o máximo de pontos possível, continua sendo um objetivo nosso. Muito bom, bem consistente. E aí, apesar do empate? Olha, eu não concordo com o Odair quando ele fala que o Santos controlou todas as ações do jogo. Puxa vida, praticamente o Santos achou um gol no final do jogo por um erro coletivo, né? Um erro do Giovani e o erro do Michael, que cometeu um pênalti, pênalti bobo, né, Garrafa? Até porque o Bruno Mendonça estava saindo da área. Ele não estava entrando na área. Foi pênalti. Foi pênalti. Mas eu estou dizendo que na direção que ele estava indo para fora da área. Ele não estava indo para dentro. Não precisava ter feito. Não precisava ter dado o bote. Fingisse que desse o bote, aí tirasse o pé. Ele colocou o pé. Mas aí entra tudo aquele negócio. Sem ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo, o jogador fica sem reflexo. E fica sem reflexo, ele fica mais lento e chega atrasado na bola. Então, acho que o Corinthians mandou no jogo o tempo todo, na minha opinião. Eu também acho. Poderia ter vencido até de mais gols. O time do Santos, para mim, é um time fraco. É um time que não tem padrão de jogo. Por isso que está nessa situação. E não é à toa. Não, Garrafa, nada acontece por acaso. O time do Corinthians, time certinho. O Lázaro deu liberdade para o Renato Augusto, para os dois lá na frente. E o time está vindo e fazendo gols e mantendo uma regularidade muito boa no campeonato. Então, acho que o 2-2 ontem, para mim, foi um resultado injusto. Então, principalmente pelo final, que o Corinthians acabou cometendo esse lance do Giovani, sem querer crucificar o garoto, é um garoto, mas tem que ser chamado a atenção, porque está jogando na equipe profissional do Corinthians, e essa garotada, quando entra, e não entra sempre, quando entra, tem que dar resultado. A hora de dar resultado, nem que você jogue 10 minutos, não é isso, Miller? O garoto vai vestir a camisa do Corinthians, vai vestir a camisa do São Paulo, a camisa do Palmeiras, nem que seja por 10 minutos, é a grande chance. E aí o Giovani, por uma experiência, ele tinha a opção no lance ali, ó. O Bruno Mendes se aparece com opção para ele na linha de fundo, uma jogada mais tranquila. Ele tinha várias opções, né? E escolheu a pior. Escolheu a pior. Ele jogou na direção do atacante e o Michael se viu pressionado, acabou cometendo o pênalti. Então, isso tem que ser corrigido sim, principalmente na próxima fase, Michele, que é mata. Sim. Não tem história de mata-mata. Um jogo só. É um jogo só. Então, não, o Palmeiras já é semifinalista, o Corinthians já é semifinalista. Calma. Muita calma nessa hora. A gente tem o São Bernardo que perdeu 2 jogadores importantes por contusão. Isso vai enfraquecer uma equipe que já tem as suas limitações, mas é uma equipe muito ajustada. Vai para um jogo único contra o Palmeiras. Então tem que tomar muito cuidado e evitar esse tipo de erro. Você acha mesmo que num jogo único o São Bernardo tem chance contra o Palmeiras? Estamos falando de um esporte chamado futebol. O Palmeiras é franco favorito.
Ele é franco, disparado. Todo o respeito favorito, ao São Bernardo, vou virar Mas meme. você mete uma retranca lá, leva uma decisão por pênalti, você não sabe o que pode acontecer. Se o jogo for no Allianz Parque, o São Bernardo não aguenta. Não aguenta. Não aguenta, né? Mas a tendência Por é quê? que... Se não for no Allianz, você acha que dá? Não, mas, tipo assim, ele pode ganhar, né? Ele pode ganhar na classificação geral e o jogo foi em São Bernardo. Tem isso. Aí o campo é pequeno, é uma grama sintética, quer dizer, toda essa limitação prejudica o time do Palmeiras. E o Palmeiras, ele tem uma vantagem, por isso que eu falo que o Palmeiras é grande, favorita, inclusive a conquista do título. Que o Palmeiras, mesmo quando faz uma má jornada, ele é um time certeiro. Sim. O Palmeiras não precisa de... A chance que cria ele não precisa faz. criar 3, 4, 5 para fazer um gol, não. O Palmeiras, ele é muito certeiro. A oportunidade apareceu, os caras estão colocando pra Agora, dentro. aquele garoto que entrou ontem no Corinthians, o argentino lá, ele é bom jogador. O Fausto. Ele é bom Fausto, jogador. ele é bom jogador. Ele ali, Michele, o Maicon informa. Sim. Ele, Maicon, Renato Augusto, pra mim é o meio campo perfeito pro Corinthians. Direto então para o Parque São Jorge, onde está Thiago Salazar com mais informações do Timão. Boa noite, Salazar. A dupla de ataque do Corinthians está funcionando, né? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, tá funcionando. E o Yuri Alberto ontem provocou, né, os santistas ali na arquibancada, mexeu com a galera, porque ontem ele saiu do jejum justamente contra o time que formou ele para o futebol profissional. O Yuri Alberto, que agora foi ultrapassado pelo Rafael Veiga, né? O Yuri Alberto era o jogador com o maior número de assistências do Campeonato Paulista. Agora o Rafael Veiga tem uma assistência a mais que o Yuri Alberto, mas pelo menos ele saiu do jejum. Em compensação, parceiro dele de ataque, o Roger Guedes, que dos 11 jogos do Corinthians nesse Paulistão, jogou todos e só contra a Portuguesa foi substituído ali aos 23 do segundo tempo. No mais, jogou 100% de todos os jogos, chegou a 8 gols em 11 partidas e é o artilheiro do Campeonato Paulista. Dupla funcionando bem, mas na tabela o empate não caiu legal, como a gente acabou de ver na matéria. Vamos colocar aqui do lado a tabela de classificação, a classificação geral. Corinthians 19 pontos, está atrás do São Paulo ainda, imaginando uma eventual semifinal. O Corinthians, em tese, jogaria como visitante, mas uma coisa que é importante destacar, o Fernando Lázaro, na entrevista coletiva, falou: temos mais 2 jogos para tentar ultrapassar aí o São Paulo ou subir mais na tabela. E muita gente falou: pô, como assim 2 jogos? Aí eu vou explicar aqui rapidinho. Regulamento do Campeonato Paulista, ele acaba agora a primeira fase, a gente já tem um mata em seguida, só que a pontuação na classificação geral não para. Então, pensando aí numa eventual semifinal contra o São Paulo, são 2 jogos mesmo. É a última fase da primeira fase, o Corinthians pega o Santo André, o São Paulo visita o Botafogo em Ribeirão Preto e depois tem as quartas de final. Então imagina que o São Paulo passa nos pênaltis e o Corinthians passa vencendo, aí o Corinthians poderia jogar na Neoquímica Arena contra o São Paulo numa eventual semifinal. Por isso que o Lázaro destacou, temos mais 2 jogos para conseguir, para tentar ultrapassar o São Paulo. E sobre o Giovani, que vocês estavam comentando agora sobre o lance do pênalti ali, Giovani entrou bem na partida, mas acabou cometendo esse erro. O Fernando Lázaro falou especificamente sobre esse lance e sobre o garoto da base do Timão. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. O Giovani entrou muito bem no jogo, para o que a gente precisava naquele momento. Ele puxou 3 ou 4 transições ali, ele ajudou a defender bem do lado, 3 ou 4 transições que poderíamos ter definido o jogo ali, criou boas situações. É um atleta jovem, enfim, ali é uma situação que ele buscou, viu um passe, o Mendonça foi muito esperto. Depois eu revendo o lance ali, assim, o espaço tem, ele poderia ter buscado uma outra solução, mas ele tentou um passe, o Mendonça leu e conseguiu chegar ali, uma ação muito rápida. Faz parte, é um aprendizado, enfim, mas é um atleta com muito potencial, é um atleta que estava fazendo uma excelente pré-temporada conosco e depois foi para a seleção na oportunidade que surgiu, fez uma grande campanha, foi titular de toda a campanha da seleção sub-20, participando de jogos importantes, fazendo gol, sendo campeão. E retomou agora e está retomando conosco ali uma participação, tem treinado bem, entrou bem no jogo, enfim, é um lance fortuito de um atleta jovem que tem muito a crescer. Bom, tá aí o Fernando Lázaro falando do seu jogador. Eu vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, mas eu vou deixar uma perguntinha. Neste lance aí que originou o pênalti para o Santos, o Balbuena, ele fura dentro da área logo no início. Na sequência, o Giovani erra o passe e o Maicon acaba acertando o Mendonça. Para mim,
responsabilidade dividida entre os 3 jogadores na jogada. Passo a bola para vocês. Quem que teve mais responsabilidade para o pênalti acontecer ali para o Santos no finalzinho? Daqui a pouquinho eu volto. Salazar, quem teve mais responsabilidade aí, na opinião de vocês, para o pênalti acontecer? O Salazar, ele pensou uma outra parte do lance, é verdade. O Balbuena escolhe um movimento errado, se a gente puder mostrar ali. O Balbuena tenta, uma bola quase que rasteira, ele tenta cabecear a bola rasteira no chão. Mas nesse meio tempo, a bola cruza, olha lá, quer ver? Quando ela chega, aí é o pênalti, né? Se você pegar lá de trás, quando vem do lance, a gente tá vendo só exatamente o pênalti. Então a bola cruza toda a área do Corinthians e cai tranquila para o Giovani. Giovani poderia ter deixado a bola sair, lateralzinho, você reposiciona, você pega, você tem ali do lado, ó, olha o zagueiro do Corinthians aparecendo com opção para ele, o Bruno Mendes. E aí ele faz o básico de que não deve se fazer, Miller, jogar a bola para dentro da área dele. Jogar a bola na direção da área dele. Então, o Lázaro, obviamente, diferentemente do Vitor Pereira, não vem execrar o jogador na coletiva. Ele falou, não, teve um erro, mas é garoto, e tudo isso é verdade, mas lá dentro, lá no vestiário, tem que conversar com o menino. Falou que o Mendonça foi esperto. É, tudo bem, o discurso do Lázaro para a imprensa, para a mídia, está coberto de razão, mas lá dentro é uma correção. Tem que ser outro. Tem que ser outro com o jogador. Está vestindo a camisa do Corinthians, é um erro num clássico que não pode cometer. Foram dois pontos jogados para o espaço. Mas respondendo a pergunta que o Salazar comentou agora, Michele, a furada do Balbuena não tem nada a ver com o lance. São coisas distintas. O erro foi coletivo do Giovani e do Maicon. Ponto. Não foi do Balbuena? Não, até porque quando passa pelo Balbuena, vai lá na... Ela passa por todo mundo. Vai lá na praia e volta a bola. Não tem nada a ver com sairia se o Giovani não pega. É a mesma pega. coisa que o cara perde a bola no meio campo e toma o gol lá. Por que perdeu a bola no meio campo, tem que tomar o gol lá atrás? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Mas o Roberto Carlos, naquele lance que ele arrumou o meião. Aí é diferente. Aí ele errou. Aí é um lance capital. Na Copa. É diferente porque ele é um defensor. Ele era o cara tinha que envolvido fechar a na jogada. diagonal e ele ficou aberto. Ele não acompanhou. Aí ele foi um erro especificamente dele. Entendi. Tá na hora de São Paulo por aqui. O Silvestre pulou o muro e tá com as informações do Tricolor no CCT da Barra Funda na ponta da língua. Como é que tá a situação do time do Rogério Ceni para a última rodada, Silver? Deu zebra, viu, Michele? Péssima notícia de agora a pouco. O Caleri, que machucou o tornozelo na derrota do São Paulo, decepcionando mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Derrota para o São Bernardo no final de semana. O Caleri foi substituído, problema no tornozelo. Num primeiro momento, a posição era de que ele poderia ficar afastado por algumas semanas. Agora pode até passar por cirurgia. Houve uma pequena fratura no osso do tornozelo, mas um deslocamento de cartilagem. Então, é quase certa a ausência do Caleri da reta final do Campeonato Paulista. Está fora de combate, mais um pepino para o Rogério Ceni, que no jogo contra o São Bernardo mexeu nas peças, colocando o Galopo de centroavante e o Luciano mantido no meio campo. Sinceramente, acho que ele deveria ter invertido, né? Joga o Luciano, centroavante, e o Galopo na meia. Mas, enfim, quem manda é o Rogério Ceni, que ainda precisa definir o mando de campo. O grupo já está resolvido, é São Paulo e Água Santa nas quartas de final, os dois times empatados com 20 pontos, empatados em números de vitórias, empatados no saldo de gols, mas o São Paulo está levando a vantagem pelo número de gols marcados. Para não depender do Água Santa que vai enfrentar justamente o São Bernardo na última rodada no campo do São Bernardo, São Paulo tem que ganhar do Botafogo jogando no Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, ganhando o jogo, tudo certo, define em casa o jogo das quartas de final e provavelmente se passar uma semifinal. Mas qual será a casa do São Paulo? Também não será o Morumbi. As datas estão reservadas para shows da banda Coldplay e o São Paulo vai ter que achar um campo em caso de mando para escolher. Pode ser o Allianz Parque. Fala, Rogério Ceni. Nos coloca nessa situação de ter que vencer o próximo jogo para garantir o primeiro lugar do grupo e tentar, mesmo não jogando no Morumbi, mas jogar em algum estádio que seja de escolha do clube, com a presença do seu torcedor. Então é um prejuízo grande a derrota de hoje, é um prejuízo grande porque se você for escolher São Paulo e Corinthians, entre jogar, mesmo que não seja no Morumbi, mas com a tua torcida ou com a torcida do adversário, é lógico que a gente sempre prefere jogar com a nossa torcida.
São Paulo e Palmeiras têm um acordo aí de mando de campo. O Palmeiras jogou com o Santos no Morumbi, o São Paulo em tese poderia também jogar no Allianz Parque. A história ainda não está definida, até porque o São Paulo nem sabe se será o mandante mesmo dessa fase. Para o jogo contra o Botafogo, para ratificar o primeiro lugar do grupo, o Rogério Ceni, que não terá o Caleri, não terá mais um monte de jogadores que estão machucados, talvez conte com o retorno daquele que já está numa fase mais adiantada da transição do DM para o campo, que é o lateral direito Igor Vinícius, Michele. Situação complicada aqui no Tricolor. Nossa senhora, caramba, que tragédia. Fala, ô Garrafa. Gente! Que fase é essa do São Paulo, hein? Que fase é essa? Se eu perguntar rapidamente para você que está em casa, qual é um jogador de destaque do São Paulo? Caleri. Caleri E o Galopo, né? Mas é o Caleri, é identificado com a torcida. O cara pode passar por uma cirurgia, torce para que isso não aconteça. Desfalcar o São Paulo das finais do Paulista, início de Campeonato Brasileiro, é uma perda considerável para tantos outros problemas que o São Paulo tem lá. E em termos de estádio, se não tem o Morumbi, caso o São Paulo fique em primeiro lugar, joga no Allianz Parque. O Palmeiras não jogou no Morumbi, joga no Allianz Parque. A atmosfera lá do estádio é sensacional. Lota de São Paulino lá dentro. Joga na capital, até porque pro Gramado bom. Deslocamento da Por que torcida não na é melhor. Neoquímica Arena? Acho que o São Paulo fez um acordo com o Palmeiras. Fez um acordo com o Palmeiras. Você já quer Agora colocar tem um detalhe. O Rafinha, se não me falha a memória, ele já está quase um mês no departamento médico. Exatamente. O que está acontecendo com esse departamento médico, Mili? É o que eu estou te falando. Não adianta você comprar aparelho de última geração e não ter profissionais capacitados para mexer e no cuidar aparelho. das pessoas. O Rafinha, ele machucou depois do Igor Vinícius. Nossa, não foi antes. Foi grave? O que ele estava jogando titular, ele machucou e, assim, quase ninguém sabia que ele estava machucado, assim, na imprensa. Ele está quase um mês no departamento médico e não sai. Gente, o Igor Vinícius está saindo agora, depois de 20 dias. Não passa na porta que senão Pelo fica, amor de Deus. Olha, voltamos para o Parque São Jorge. Salazar, últimas novidades do Timão. Fechando o noticiário pra gente. Bora, Salazar! Cadê o Salazar? Vamos lá, Michele, vamos lá, porque tem muita coisa aí que aconteceu nessa segunda-feira do Corinthians. Para começar, o time se reapresentou no CT, treinou normalmente pela manhã e foi liberado para uma folga. Período de folga, o Corinthians agora só volta a trabalhar na quarta-feira, de olho no duelo contra o Santo André, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Precisa dessa vitória na Arena para tentar aí, quem sabe, ultrapassar o São Paulo, tudo aquilo que a gente já falou. Sobre essa partida contra o Santo André, uma novidade. A pedido da Federação Paulista, o Corinthians teve o seu jogo remanejado para o sábado. Corinthians e Santo André jogariam na Neoquímica Arena domingo às 4 horas da tarde e isso mudou. O jogo vai acontecer no sábado às 6h30 da noite. Ainda falando sobre o Corinthians, hoje o clube informou que o centroavante Natan, de 23 anos, que estava na categoria de base do clube, tinha contrato de empréstimo até o final desse ano. O Corinthians tinha 50% dele, enfim. O Corinthians desistiu, entre aspas, do jogador, rescindiu o contrato e liberou ele para jogar no futebol da Lituânia. A informação que eu tenho é que o Corinthians não entende que o jogador, que o Natan, não iria render bons frutos, não iria render no time profissional e preferiu, então, se desfazer do jogador e abrir espaço na folha salarial. Falando sobre o time profissional, Fagner não tem lesão, mas sentiu um incômodo contra o Mirassol, por isso foi preservado contra o Santos e a informação é de que ele voltará a jogar contra o Santo André. O Fagner não deve ser problema. Então foi desfalque contra o Santos, mas deve voltar para a próxima partida. Mas em compensação, Cássio, Rony e Adson estão pendurados com 2 cartões amarelos. Lembrando, a partida contra o Santo André é a última partida da primeira fase, quando os cartões serão zerados. Ou seja, se Cássio, Rony ou Adson levarem um cartão na última rodada, eles ficarão de fora das quartas de final. O que o Fernando Lázaro deve fazer? Aí é vocês que dizem, passo a bola e me despeço daqui. Um abraço. Um abraço, Salazar. O que tem que fazer, Garrafa? Tem que fazer um estudo, saber aquilo que ele pode ter numa fase de mata, já de quartas. Se puder segurar o Rony e o Adson, o Rony está dando conta lá do papel no meio campo. O Michael e o Fausto são os titulares mesmo. Mas se você puder entrar com todo mundo zerado, é melhor. Exceção feita ao Cássio.
O goleiro para tomar cartão amarelo tem que fazer, dá para jogar. Cássio, você deixa o Cássio, e aí você estuda a situação do Rony e do Adson, desde que você tenha peças ali de reposição, Miller. O que fazer para não tomar cartão amarelo? Só não tomar, pô. Não tomar, tranquilo. Você não dá porte errado, pô. É tão simples isso. Olha, eu tô de pendurado. Quantas vezes eu estava de pendurado, Michele? Eu nem olhava para o juiz. O adversário passava, eu até, ó, vai com Deus, boa sorte. Mas você era caça, não era caçador, né, Michele? Mas tudo bem, o Rony, como joga nessa posição... Os caras corriam atrás. O Rony tem maior possibilidade de tomar cartão, porque ele fica pegando, dando carrinho, aquela coisa toda. Então, acho que se o jogador ser prudente, ele não toma cartão. A FIFA realizou hoje a entrega dos prêmios The Best, destinado aos melhores da temporada 2022. Entre os treinadores, o argentino Lionel Scaloni, campeão do mundo com a seleção argentina no Catar, levou a melhor na disputa com o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e com o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City. Depois eu quero saber se foi justo. Entre os jogadores, é claro que deu Lionel Messi, né? Capitão artilheiro da seleção argentina na Copa do Mundo do Catar, o craque argentino bateu a dupla de ataque francesa formada por Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O Messi faturou assim o 7º prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela FIFA. Peraí, ele passou agora o Cristiano Ronaldo? Não sei, não, empatou, acho, né? Depois vocês me falam. E teve também, passou. E teve também premiação no futebol feminino. Quem levou o The Best entre as mulheres foi a espanhola Alexia Putellas, meia atacante do Barcelona. Ela superou a inglesa Beth Mead, do Arsenal, e a norte-americana Alex Morgan, do San Diego Waves. Putellas, né, já tinha levado o prêmio no ano passado e vai se consolidando assim como a maior jogadora da atualidade. Belíssima ela, hein? Joga muito. E na disputa pelo prêmio Puskás, não deu para o Richarlison. Puxa vida, o brasileiro disputou pelo gol marcado contra a seleção da Sérvia na Copa do Mundo, vocês lembram? Mas o vencedor foi o polonês Marcin Oleksy, jogador do Warta Poznan. O atleta tem a perna esquerda amputada e foi o ganhador com um gol de bicicleta. Mas como foi isso? Mas foi disputa todo mundo? Então, a gente tava lá na redação acompanhando, né? É todo mundo, nem é jogo num campo com dimensão. É sem tirar o mérito do que ele fez, mas aí acho que você perde um pouquinho da situação. Podia ter um prêmio específico. A questão é a dificuldade do gol do Richarlison por ser na Copa também tem isso. Não, e a própria competição, o tipo de jogo, né? Ali estava sendo jogado num campo reduzido. É uma outra situação, sem nenhum mérito ao rapaz que marcou o golaço. Merece também um super prêmio e um prêmio de melhor gol mais bonito. Poderia ter dado para os dois. Para os dois, Até por conta das dimensões do campo. Ou uma outra categoria, que não fosse especificamente dos jogos oficiais e tal, né? Mas a FIFA é política, a FIFA é política. É isso. O Ancelotti não está nessa... O técnico da Argentina merecia ter ganhado? Com certeza, isso sim. Agora o Guardiola não merecia ganhar no lugar do Ancelotti não, até porque o Guardiola nunca ganhou uma Champions. E o Ancelotti já tem 5. E o Messi... Mas foi o Scaloni que ganhou. Foi o da Argentina que ganhou. Tá bom. É só um treinador por conta da Copa do Mundo. Mas eu acho que o Ancelotti poderia também estar ali no lugar do Guardiola. Isso. Entre os três que... pelo amor de Deus. E o polonês lá merecia também o prêmio, a questão, mas é diferente, né? A grande questão ali... Deveria ter sido um prêmio à parte, né? À parte, né? E passa ano, vai ano, vem ano e tá lá o Messi, a 7ª dele. E o Neymar continua jogando pôquer. O Neymar já foi, né? Vamos torcer só agora para lembrar, né? Mas pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tinha que estar lá. Ser pelo menos lembrado. Também. Último contato imediato de primeiro grau com o polivalente Alexandre Silvestre. Silver, já tá virando novela essa busca por um novo volante, né? Como é que tá essa história, hein? Contatos e mais contatos. Eu prefiro os contatos imediatos de terceiro grau, de Steven Spielberg, Michele. O Abel ainda não recebeu nenhum reforço. Estamos falando da cabeça de área. Aliás, o time dele tá jogando sem um volantão marcador, hein? Para alegria de mestre Alberto Helena Júnior, um meio-campo leve, só com meias. Não tem nenhum 5 de ofício ali. Zé Rafael e Menino são meias. As opções, o Jailson, que também não é um 5-5 só brucutu que
bate e protege a zaga, que é reserva. Tem o Fabinho, que ainda é imaturo, cria da academia. E o Abel pode também improvisar numa necessidade o zagueiro Luan. Esse aí tem experiência, mas não é volante. Mas já jogou até no meio de campo ali, fazendo a primeira função. Mas o Abel Ferreira ainda acredita na diretoria do Palmeiras para trazer um camisa 5 aí forte. Fala, Abel. Se não vier ninguém, pode ser, mas eu acho que vem alguém. Para a posição 5. Pronto, sim, mas isso eu já falei. Estamos a falar em posição, já falei de início, não estou a dizer nada de novo aqui. Agora, se não vier para fazer a diferença, se não vier para ajudar, nós vamos apostar no Luan, é uma solução já fez, e no Fabinho que temos ali, porque o Jailson não é aquele jogador, aquele 5 mais de equilíbrio, ele tem mais saída, ele tem pressão, ele gosta de chegar à área, ele não fica tanto, mas eu desde o meu tempo do Júnior do Sporting, eu sempre fui habituado a com menos fazer mais. Não fomos campeões, mas sempre fui habituado a isso. Subi a equipa B, não fomos campeões, mas com menos fazer mais. Fui para Braga, o presidente pedia-me para ser campeão com um time do nível do... Bem, não vou dizer, se não vou dizer aqui, eu devo dizer para ele, como é que eu vou ser campeão com esta equipa? Ser de muito, só se os 3 da frente estiverem a dormir. Se estiverem a dormir, ficámos em quarto, também não fomos campeão, fomos para o PAOK igual, com menos, como é que eu vou competir com o Olympiacos que eles têm, andamos ali também, não conseguimos. E felizmente aqui temos muitos recursos. Pensando então a médio prazo, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Longo, precisa reforçar. E a bola da vez agora deixou de ser o Andrei Santos lá do Chelsea por empréstimo e passa a ser o Alan, 25 anos, volante canhoto como o Danilo, que joga no Atlético Mineiro. Muito bem. O que vocês acham do Alan? Conhecem? O Palmeiras precisa contratar, gente. O Palmeiras precisa contratar, não é Mas possível. tem que ser um cara que já saia jogando, tem que ser um cara como ele fala. Que vem à altura do time, né, Miller? O Alan é um bom jogador. É? Muito bom jogador. Ele é um perna esquerda, tem muita habilidade. Para sair jogando. Exatamente, porque ele tem qualidade. O Jair saiu, foi pro Vasco e permaneceu o Alan. Boa. O Santos vai conseguir se classificar para as quartas de final do Paulistão? O pessoal diz que não, tá? 68% dos votos. Não vai rolar, na opinião do telespectador. Fechamos o Gazeta Esportiva dessa segunda por aqui. A gente volta amanhã com muito mais. Valeu, Garrafa. Brigadão, Miller. Beijo e até. Tchau. Até amanhã, galera. Tchau, tchau.